Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia a você, seja bem-vindo a mais um Devocional Crescendo no Senhor. Hoje, dia 19, quarta-feira, são exatamente 7 horas e 40 minutos dessa manhã. Seja muito bem-vindo a mais uma oportunidade que nós temos de poder conversar, de poder estudar as Escrituras Sagradas e ver, detalhes desse relato magnífico que é a história de José no Egito. De antemão, quero agradecer aos irmãos que estavam com a gente ontem à noite na nossa live. Foi muito legal, assim, um momento bem simples e bem íntimo na presença do Espírito Santo. Agradeço aos irmãos que estavam comigo, acompanhando, aos que viram depois, aos que compartilharam nas suas redes sociais. Nós tivemos um alcance muito grande, me surpreendi para uma terça-feira. Essa quantidade de pessoas que estavam nos acompanhando foi muito legal. Obrigado novamente. E vamos lá ao que interessa, né? Ontem a gente parou num determinado momento onde José ele faz um acordo com os irmãos. Ele coloca um dos irmãos na prisão e ele manda com que todos os outros irmãos vão para Canaã e levem os mantimentos. Por que José permite com que os irmãos vão para Canaã e levem os mantimentos? Porque José ainda ama o seu povo. José já está vivendo há 20 anos com os egípcios, mas ele ainda ama o seu pai, a sua família, os seus parentes que estão lá em Canaã. Mas, de qualquer maneira, ele não pode permitir com que eles vão sem ter uma garantia. A gente pode achar até um pouco contraditório, né? Por que José precisava de uma garantia? Havia necessidade de uma reconciliação naquela família. José queria reencontrar o pai, José queria reencontrar o irmão. Então o que José ele planeja aqui? Ele começa a ter um diálogo com os irmãos. A gente vai fazer a leitura desse momento. E nesse diálogo a gente vai perceber que as emoções de José começam a aflorar mais alto. E aí eles começam a conversar dentro de uma perspectiva onde há até a primeira confissão por parte de um dos irmãos. Vamos lá então, versículo 20. Versículo 18, perdão. Ao terceiro dia disse-lhes José: Faze o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fiqueis detidos na nossa casa da vossa prisão, vós outros ides, levai cereal e supre a necessidade da fome que está em vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com os que serão verificados se as vossas palavras são realmente corretas, e aí não morrereis. E assim puderam fazer. Então disseram uns aos outros. Olha só que interessante isso aqui, irmão. Versículo 21. Olha só o arrependimento e a confissão. Então disseram uns aos outros. Na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois vimos angústia na sua alma, quando ele nos rogava para que ajudássemos, e nós não ajudamos ele na sua ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem. Vocês não quiseram me ouvir. Agora vede que o sangue do jovem requer o nosso próprio sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque falava por meio de intérpretes. José então retirou-se e chorou amargamente. Depois tornou a voltar na presença deles e disse a Simeão: Dentre eles, este estará comigo, os demais sigam o seu caminho. Interessante, né, esse diálogo. Né, os irmãos começam a conversar entre eles ali. Eu fico tentando imaginar essa cena, né? José, um palácio, comerciantes passando, pessoas. Não sei se eles estavam retirados, se eles estavam numa sala a par, mas o que a gente percebe aqui é que a situação ela se tornou tão delicada para aqueles irmãos ali, para aquele povo, aqueles 10 homens que estavam ali, estavam dentro de uma tensão e de um estresse tão grande que eles começaram a confessar os seus próprios pecados uns aos outros. E José, conhecendo a língua hebraica e entendendo, estava ouvindo tudo aquilo ali. Fico imaginando a ansiedade de José de se revelar. Ô pessoal, sou eu, José, o filho amado do vosso pai, aquele que vocês jogaram na cisterna. Mas José ele se segura, ele se restabelece e ele sai da presença deles e ele vai chorar. Ele vai chorar porque o seu coração está sendo transformado. Ele vai chorar porque ele sente que há uma mudança acontecendo ali com os irmãos, mas ele precisa permitir com que Deus venha tratar. Eu gosto muito de usar uma frase que passaram para mim.
lá na comunidade terapêutica há muito tempo atrás, o tratamento de Deus, ele é dolorido, mas ele é eficaz. O tratamento de Deus é dolorido, mas é eficaz. Ferro se afia com ferro. O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso Deus, o nosso Senhor, ele permite que a gente venha colher frutos amargos de um plantio irresponsável que nós fizemos lá atrás. Os irmãos de José foram irresponsáveis, foram orgulhosos, foram invejosos, foram violentos. Buscaram a morte de José, não o mataram porque Rúben implorou para que eles não o fizessem. Judá então tira da cisterna e eles têm a ideia de vendê-lo como escravo. Mas o peso daquele pecado lá atrás ainda acompanhava esses homens. Possivelmente esses homens não dormiam bem à noite sabendo com o que fizeram. Possivelmente esses homens várias vezes quando estavam sozinhos, quem sabe se questionavam: poxa, como é que será que está José? Será que está vivo? Será que não está? Não sei, eu estou fazendo suposições, mas acredito que como eu, eles eram seres humanos e ser humano pensa, ser humano raciocina, ser humano reflete sobre erros e acertos. E aquilo que a gente faz, que é pisada, aquilo que a gente faz, que a gente deixa uma brecha, aquilo fica matutando na nossa mente. Os irmãos de José reconheceram que erraram e agora estavam pagando um preço. José então se silencia. A gente vai dar continuidade. O que vai acontecer? No momento de amanhã, né, se o Senhor nos permitir, os irmãos vão voltar e aí vão voltar com Benjamim. E aí eu não vou falar o que vai acontecer, porque se eu falar vai perder toda a magia da palavra, que é aquele tchan que vai nos envolver dentro dessa história. Deus, ele quer tratar o seu povo. Ele tem várias formas para isso. Uma delas é permitir com que a gente venha colher os frutos da nossa desobediência. Meu irmão, minha irmã, desejo a você uma ótima quarta-feira, que a gente possa crescer no Senhor e que a gente possa aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos deu, mais um dia, para a gente se reconciliar com pessoas que a gente machucou, para a gente ir de encontro a uma vida simples na presença do Senhor. Muita paz e que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Se o Senhor nos permitir, amanhã a gente vai estar aqui novamente nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe.